tempo, 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 tempo. Quem são os anjos lamentadores? Esta é uma pergunta que abre portas para um território onde a teologia tradicional não pisa e onde o ocultismo encontra ecos de algo muito mais antigo do que qualquer doutrina registrada. Os anjos lamentadores são descritos por algumas escolas esotéricas como entidades que habitam o nível intermediário entre a consciência celeste e o abismo humano, observadores silenciosos que carregam um fardo singular. Eles não julgam, não interferem, apenas testemunham. O termo surge de correntes místicas que dialogam com antigos conhecimentos semitas, ecos do livro de Enoque e interpretações modernas dos anjos observadores. A ideia central é simples e, ao mesmo tempo, desconfortável. Existem seres que veem a humanidade repetindo erros cíclicos e, diante disso, apenas lamentam. A lamentação aqui não é drama, é registro, é consciência. É o reflexo do peso moral que se acumula quando a humanidade insiste nos mesmos caminhos. Esta lamentação é simbólica porque aponta para aquilo que preferimos não encarar. A dor provocada pelos desequilíbrios humanos reverbera no tecido da realidade, e esses seres funcionam como um espelho dessa vibração. O nome deles nasce exatamente dessa função. Lamentadores porque choram pelo que se repete, choram pelo que não evolui, choram pelo potencial desperdiçado e choram também pelos próprios anjos caídos, segundo algumas tradições que os posicionam como observadores do luto cósmico. A aparência atribuída a esses anjos varia dependendo da escola ocultista. Alguns os descrevem com asas extensas, cobertas de marcas semelhantes a rachaduras de luz, como se cada fissura representasse um erro humano testemunhado. Outros dizem que possuem múltiplos olhos, nunca fechados, simbolizando a verdade que não descansa. O olhar deles é fixo, profundo, como quem vê além da superfície e enxerga a raiz do comportamento humano. Em algumas correntes, o choro desses seres não é emocional, é energético. A lágrima não cai pela tristeza, mas pela descarga de informação espiritual acumulada. O choro se transforma em vibração, e essa vibração ecoa nos mundos sutis como lembrete de que toda ação humana tem consequência. Ideias semelhantes aparecem em várias culturas. No mito grego, figuras como as moiras tecem o destino com atenção incansável. No folclore celta, certos seres lamentam as mortes anunciadas. E no xamanismo de diversas regiões, existem entidades que acompanham processos de transição e carregam a memória espiritual dos povos. Todas essas figuras compartilham uma essência, testemunham aquilo que os humanos não querem enfrentar. A interpretação psicológica moderna vê os anjos lamentadores como símbolos de autoconsciência profunda. Eles representam a parte da mente que observa nossos padrões repetitivos e entende o impacto das nossas escolhas, mesmo quando tentamos ignorá-los. É por isso que o nome provoca fascínio e medo. Ele nos lembra que existe um registro invisível do que fazemos. A ideia de que esses anjos choram pelas escolhas humanas reforça a noção de que o universo tem memória, e essa memória é sensível aos nossos atos. Em vertentes contemporâneas, alguns autores associam esses seres aos chamados registros akáshicos, como se fossem guardiões de arquivos espirituais que acumulam a história moral de cada civilização. Esses anjos alertam com sua existência, mas nunca punem. A função não é castigar, é lembrar. Alguns ocultistas mais recentes descrevem experiências meditativas em que afirmam sentir a presença desses seres quando acessam estados de profunda introspecção. É como se a consciência humana, ao mergulhar o suficiente, tocasse a vibração desses observadores silenciosos. Porque tudo se apoia no simbolismo, na psicologia e na mitologia comparada. Os anjos lamentadores são, no fim, um convite para olhar nossas escolhas com mais honestidade. Um lembrete de que existe sempre um ponto invisível, testemunhando o que fazemos, não para nos condenar,
mas para nos despertar.